Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Forpus Capital. Entrevistamos o Luiz Nunes, que é o gestor, CEO e também fundador da Asset. A Forpus utiliza uma abordagem top-down, onde primeiro estuda o ambiente macroeconômico para depois buscar os ativos. Tentem entender como funciona isso e também como eles utilizam a alavancagem e proteções em busca de maior rentabilidade para o fundo. Bom vídeo! Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no stand da Liberta, direto da Expert, o maior festival de investimento do mundo. E agora estamos aqui com o Luiz Nunes, sócio fundador, CEO e Black Belt. É isso? Graças a Deus. Grande, Luiz. Cara, então, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por aceitar nosso convite aqui. Estou aqui também junto com o Sampa. Grande! Nosso líder da mesa digital aqui. Luiz, cara, conta um pouquinho da tua história, um pouquinho da Forpus, e depois falar um pouquinho do fundo de vocês. Claro, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar falar com vocês. Festival incrível aí, bom, muito legal, e o stand de vocês também, bom, muito Obrigado. Bacana. Eu sou o sócio fundador, hoje em dia eu sou CEO da Forpus Capital, que é uma gestora de ações um pouquinho diferente, né? Um bichinho um pouquinho diferente. Sim. A gente faz um investimento mais top-down. O que quer dizer isso, né? O top-down, ele é o outro. Então, acho que 90% do mercado faz o bottom-up, que em português nada mais é que de baixo para cima. Sim. E a gente faz o top-down, que é de cima para baixo. Então, é uma gestão de ações, mas a gente começa olhando o cenário político, macroeconômico, e vem descendo, olhando os setores, os vetores, como vão influenciar os setores da bolsa, as ações e tudo mais. É um fundo que tem uma característica bem ímpar, que é um fundo 130-30. Então, a gente fica comprado 130%, vendido 30%. Isso dá uma exposição bruta de 160, uma exposição líquida de 100. Exposição bruta de 160 nada mais é que um nome bonito para dizer que o fundo é alavancado 1,6 vezes. Sim. Então, o que é bacana, cada R$1 que você põe no Forpus Ações está exposto ao mercado R$1,6. E para você poder dormir tranquilo, né, com uma alavancagem dessa, tem que ter muita proteção. Então, basicamente, é um fundo de ações top-down, setorial, 130-30 com muita proteção. E que tipo de proteção vocês fazem? É ficar vendido em índice, comprado em put? Só no Brasil, lá fora? Normalmente a gente fica comprado em opções, tá? A gente fica mais ou menos 1,5% do patrimônio fica comprado em opções. 1,5%. Bem fora do dinheiro, né? Mas o que quer dizer bem fora do dinheiro? A gente na mesa fala delta 10, mas pô, o que quer dizer delta 10? Pelas vols brasileiras é uma coisa em torno de fora do dinheiro uns 15%. Então é para proteger de uma queda um pouquinho, de um movimento um pouco mais expressivo, né? Não é para proteger 2, 3%. Mas ele evita que a gente tenha drawdowns muito grandes, né? E como é um fundo sempre comprado em opções, a gente nunca fica vendido, é um fundo que gera uma convexidade positiva. De novo, né? O que isso quer dizer, né? Então a gente fica comprado nas opções bem baratinhas, né? E se não acontecer esse cenário catastrófico, que é basicamente como se fosse um seguro de carro, né? Você compra o seguro para não usar. Então a gente compra essas opções para não usar, porque se a gente não usar é porque toda a outra alocação deu certo. Então ela vai emagrecendo, né, devagarzinho, só que se isso entrar no preço, tem umas acelerações. Pode olhar a cota, de vez em quando dá umas acelerações. Que é isso a convexidade positiva, né? Então, porque... E essas opções são só aqui no Brasil ou vocês também olham para o mercado lá fora? É um fundo de ações que faz a nossa ponta comprada, primordialmente no Brasil, por isso chama Forpus, inclusive, né? Forpus é o nome científico do pássaro twin. A gente queria um bicho da fauna brasileira com fundo de ações, mas as proteções a gente pode fazer no mercado local, no mercado estrangeiro, e também podemos fazer em índices, juros, em qualquer coisa, mas a alocação mesmo é em ações primordialmente, tanto que o nosso Performance Attribution, de novo, o que é Performance Attribution? Da onde vem o resultado do fundo? Perto de 98% do resultado histórico do fundo é das ações da ponta comprada. A gente tem, somando a Forpus já tem 7 anos de cota, e na nossa casa anterior a gente tem mais 7 anos, então quase 15 anos aí de cota. Então, fazendo isso, a gente tem fazendo esse Como é que é a performance acumulada aí nesses 15 anos? Ou no 7 de Forpus? No primeiro estágio, a bolsa caiu, foi entre 2005 e 2013, a bolsa caiu 10% nesse período, a gente subiu 310%, com destaque para 2008, que a bolsa caiu 40%, né, todo mundo vai lembrar. Sim. A gente caiu 4%, e no ano seguinte a bolsa subiu 80%, a gente subiu 100%.
e agora a gente está perto aí dos 550% aí nos últimos 7 anos, com a bolsa perto dos 100%. Então, a gente tem conseguido bater o índice. É um fundo com volatilidade, como um fundo de bolsa, é um fundo Sim. com investimento de longo prazo, mas por enquanto tem dado tudo certo. Ô Luiz, eu queria entrar um pouquinho mais na carteira, assim, quais são os setores preferidos? Ou vocês olham muito mais um setor do que outro? Como que é feita a escolha de setores e ativos? A gente é totalmente agnóstico, né? Então não tem que a gente foca nesse setor ou naquele, ou não investe nesse ou naquele setor. Hoje em dia, a gente tem visto, né? Acho que uma das notícias mais comentadas no mundo todo é a potencial falta de comida, né? Tem essa crise. E tem duas coisas que o ser humano não interessa se o país está em recessão, não interessa nada, você precisa de comida e de transporte, as pessoas precisam se mexer. Então, isso aí tava na hora do Brasil dar uma sorte também, né? Então, Pois acho que na quarta série a gente aprendeu que o Brasil é o celeiro do mundo e isso aí tá se provando. Se Então, manteve, né? A gente está muito focado na parte de commodities, né? Tanto soft commodities quanto hard commodities. Soft commodities seriam as commodities agropecuárias, agrícolas. Comida nada mais é que a materialização de água, sol e terra. Então, assim, poucos países têm isso como o Brasil tem. E a parte de energia, a gente está aí tem petróleo também. E hoje em dia a gente tem visto uma dificuldade de aumentar os investimentos, né? Tanto por ESG ou por qualquer quebra da cadeia. Então, a gente acredita que esse setor tende a continuar se desempenhando bem. Mas commodities agrícolas ou todas as commodities? Todos os commodities com destaque nas agrícolas, acho que é um foco um pouquinho maior, mas a parte de petróleo também é bem importante. Com a desaceleração do mundo, acho que o minério acaba perdendo um pouco de relevância, mas a gente tem uma empresa incrível aí, né, a Vale. Sim. E aí o segundo setor, a gente gosta de fazer como se fosse um trenzinho, né? O segundo setor, logo depois disso, seria o setor de utilidade pública, que é um setor que ele se beneficia muito, tem contratos de longuíssimo prazo. A gente já tem visto a curva longa de juros abaixar, né? Então isso aí beneficia muito o setor. Sim. É um setor gerador de caixa em reais, né? A gente aposta muito que as moedas emergentes que exportam commodities tendem a se destacar em relação às moedas dos países de primeiro mundo, que se dizem, né? Os países envolvidos. E também, dependendo de qual for o próximo governo, você sempre leva uma opção, né? Uma opcionalidade quase que de graça de uma potencial privatização. Isso aí também teria um impacto. Se isso se concretizar, provavelmente a gente vai ter um aquecimento do mercado interno e aí a gente vai para o varejo, consumo e tudo mais, que seriam posições um pouco menores. Segunda derivada, assim. Exatamente. Ou a primeira derivada, primeiro é commodities, assim, core do fundo. Isso. E depois as coisas eventualmente melhorando e ir para outros setores. Perfeito, exatamente isso. E o que a gente não gosta, né? O 30% vendido. A gente tem visto aí, foram quase 15 anos com zero inflação e, consequentemente, zero juros, né? Então a gente acabou vendo empresas que a gente está muito acostumado a ver o múltiplo de lucro, né? Quantas vezes lucro, né? E aí depois virou quantas vezes EBITDA, depois quantas vezes vendas. Sei, então, assim, começou a ficar alguns papéis com... Tem uma série de empresas que a gente gosta muito da empresa, a gente só não gosta do preço da ação atualmente, né? Sim. Então, acho que a venda são essas empresas de múltiplos esticados, que é onde está a grande oportunidade de ganhar na queda também. É impressionante, galera. Nunca fala quem tá shorteado, né? Exatamente. Todo mundo quer dizer onde tá comprado, mas Brasil, quem tá short ninguém fala. O Brasil é um mercado muito pequeno, o cara fica bravo com você. Aí quando você quer comprar a ação dele, ele não te atende. Não vai te entender mais. É real. Impressionante. Mas assim, hoje tem alguma posição bem relevante na carteira? Como que tá? O portfólio tá bem diversificado? Assim, a gente sempre prefere ter o investimento mais setorial, a gente quer fugir muito do risco específico da empresa, um M&A, saída de um CEO, uma queda da barragem de Brumadinho, qualquer coisa assim. Então, o nosso padrão é ter em 4 a 5 setores, com pelo menos umas 6 posições por setor. Então, uma posição relevante da gente acaba sendo 4, 5%. Vou dar um exemplo, só um exemplo. Petrobras, hoje em dia, a gente tem 5%, é uma posição grande. É normal para a gente ter 30 posições no fundo. Eu ia dizer, no mínimo 20, daí para mais. Exatamente. A gente tenta não ficar muito concentrado em nenhuma, a gente tem uma trava, que é da nossa cartilha de risco, né, que a gente é super caxias com isso. Uma das travas mais importantes é a liquidez. O fundo tem prazo de 30 dias de resgate e se você demorar mais que esse período para vender aquela sua posição, você acaba ficando mais concentrado do que você gostaria. Então, sempre quando a gente vai botar uma posição no portfólio, a gente tem que ter certeza que a gente consegue zerá-la em no máximo 14 dias. Por que 14 dias? Se a gente tiver um resgate muito grande, você precisa liquidar, é porque provavelmente aconteceu alguma coisa no mercado. O mercado não está funcional, né? Provavelmente está disfuncional.
e tende a diminuir a liquidez. Então a gente faz o dobro, né, para ficar mais precavido mesmo. E é nesse ponto de liquidez que vocês estão pensando agora, nesses possíveis cenários de estresse para a eleição, para uma possível guerra, que tem o mundo inteiro falando, que talvez não seja tão assim, mas é muito nesse viés que vocês acreditam de manter liquidez para ter chance de compra? Na verdade é o seguinte, a gente acha que a gente está num final, né? O meu avô gostava de falar que o momento mais escuro é um segundo antes de começar a clarear. A gente acha que está muito perto disso. O mundo todo tem ficado um pouco mais tranquilo, né? Mesmo a guerra deve estar no final, o pessoal aprendendo a ver um pouco mais de inflação, mas acima de tudo acho que o Brasil ele virou praticamente uma ilha de prosperidade, principalmente a parte econômica. E a gente tem uma leitura de que a eleição vai ser bem mais tranquila do que se imagina. Independentemente de quem ganhar, eu acho que tira essa incerteza, que é o grande problema, né, no fim das contas. E isso aí deve liberar um pouco, destravar um pouco de valor. A Bolsa Brasileira, se você tirar as maiores... os maiores representantes do índice, ela está super, super barata, né? Hoje em dia a gente olha para trás e fala, como eu queria ter comprado um pouco mais no auge da Covid. Sim. E a gente pode olhar daqui 3 anos e ter acontecido a mesma coisa. Então a gente, tanto na parte de valuation, a gente acha que está super amassado, quanto na parte mais técnica. E por fim, a gente tem visto os Estados Unidos com uma inflação muito alta e é praticamente impossível, na nossa visão, os Estados Unidos conseguir colocar o juro real positivo. O que é juro real positivo, né? É você ter o juro maior do que a inflação. Sim. Então, assim, a inflação hoje nos Estados Unidos já está alta, né? Não é que a gente acha que vai estar, está mais de 9, quase 2 dígitos aí. É muito pouco provável você ter um juro muito mais que 4 ou 5. Então, quando você tem um juro real negativo, o dinheiro tende a sair de lá. E é bem importante, né? Quando a gente fala que o dinheiro vai sair dos Estados Unidos, ninguém está dizendo que os Estados Unidos vai quebrar, ninguém está dizendo que é o fim do dólar, nada disso. Mas é que tem tanto dinheiro lá que se voltar um pouco, e a gente acha que vai começar a voltar para sua casa, de maneira nenhuma eu acho que um investidor turco vai começar a comprar ativos brasileiros. Mas teve muitos investidores brasileiros que nos últimos 10 anos compraram dólar e compraram a Bolsa Americana. Isso deu super certo, foi a estratégia correta. Se um pedaço desse dinheiro voltar, e a gente acredita que isso vai acontecer, também tem essa parte técnica que pode impulsionar os ativos de risco no Brasil. Porque de fato diminuiu muito o fluxo, né? E além de ter diminuído, a gente viu um fluxo grande de resgates, né? Sem dúvida. Os fundos de ações esse ano, cara, não sei o número agora de cabeça, mas sofreram... São bilhões e bilhões, né? Volumosos resgates, né? E a gente potencialmente está no final da alta de juros. Então, assim, esse dinheiro que saiu da Bolsa, em média, foi para renda fixa. Isso deve voltar um pouco. Então, assim, são várias pontas que tendem a mostrar para a gente que você tem uma assimetria, né? Que é isso que é mercado. Ninguém tem bola de cristal. Mas parece que o movimento é positivo para a Bolsa agora. Luizão, então, assim, 130% comprado, 30% vendido, sempre com proteções, 1,5 mais ou menos do PL do fundo. E no dia a dia ali, vocês são sensíveis a alguma mudança de cenário? Adotam mudanças na carteira de acordo com as mudanças que eventualmente pode acontecer? Sei lá, a ata do Fed veio mais hawkish, no caso não foi, né? Mas enfim, veio mais hawkish do que era a pretensão. Ou a ata aqui do Copom veio mais dovish do que poderia ser. Enfim, vocês mexem a carteira ou a ideia de vocês, não, selecionei bons papéis e eu vou fazendo ajuste de outras formas? Acho que essa é a melhor pergunta em relação ao fundo, que é um fundo que analisa o cenário político e macroeconômico. Então, a gente não tem amor, tá? Então, é normal estar comprado numa posição e depois estar vendido na posição. A gente faz alterações se o cenário muda, tá? A gente copiando o João Braga aqui, meu grande amigo, a gente é pago para mudar de opinião. Então, se o cenário muda, a gente muda sem problema nenhum. E por isso que é importante ter uma carteira super líquida, né? É óbvio que tem papéis lá que estão há anos, anos e anos. Mas agora, por exemplo, a gente acha que teve uma mudança secular, né? Acho que os últimos quase 15 anos foi juros baixíssimos, inflação baixíssima e dólar forte. A gente acha que esses três vetores se inverteram agora. Por isso que tem toda essa carteira que eu já expliquei. Então, a gente muda a carteira se o cenário muda. Boa. Manda aí. Próxima pergunta. Recentemente eu vi uma reportagem que o Forpus desponta nos principais fundos de ações, né? Foi super premiado recentemente. E como que é a gestão do dia a dia, assim, de vocês? São quantas pessoas no fundo? Eu acho que bem importante, o Brasil é um país que, assim, às vezes você não tem certeza nem do passado, né? Então você ter uma leitura macro ajuda bastante nisso. A gente conseguiu aí, é um fundo que tem bastante proteção no Brasil, isso é super importante, tem essa convexidade. Mais do que a rentabilidade, eu gosto de dizer, é um fundo, talvez o fundo mais descorrelacionado do mercado. Por isso que eu falo, né, que o maior erro que você pode fazer é ter só Forpus,
Mas o segundo maior erro é você não ter Forbes. Não ter Forbes, Você boa. ter numa carteira, pega um outro fundo mais tradicional, bottom-up, que subiu X% num período igual a gente. Se você tiver uma carteira que tiver os dois, se os dois tiverem, por exemplo, uma volatilidade de 20, a sua carteira vai ter uma volatilidade de 8, 7, porque são super descorrelacionados. O time tá junto aí há anos e anos, quase que décadas, mais tempo que a maioria dos casamentos, né? Somos 7 pessoas, tá? É super enxuto ali, a gente tem muito sistema para fazer tudo que não demanda criatividade, cérebro, pensamento. A gente não quer a pessoa fazendo nada muito repetitivo, porque não só porque você acaba utilizando mal uma pessoa, mas também você gera erro, né? Você vai fazer o dia a dia, você acaba errando. Então é um time enxuto, que está junto há muito tempo, que olha um pouco de tudo. Então acho que é meio essa a ideia. E a pergunta que a gente mais vai ouvir é: e quando que o Forbes vai abrir para captação? Porque é o que a gente mais escuta, né? Precisamos ter... Eu até queria complementar a pergunta, que tu explicasse quais os produtos que tem na plataforma da XP e, né, quando que vai abrir o fundo de novo. A nossa casa, a gente tem o Forpão, né, que é o Forpos Ações. A gente tem o irmão dele previdenciário, né, com algumas restrições ali por causa da SUSEP, né, mas normal. Sim. A gente também tem um fundo multi-estratégia, que é um fundo um pouco mais manso, né? Então o fundo tem 30% Forbes, 50% renda fixa, e aí ele tem um bicho diferente ali, que ele pode ter até 20% de cripto, né? Hoje tem muito pouco, acho que a gente acha que o cenário não é ótimo enquanto tem juros lá em cima. Mas acho que a pergunta mais importante é quando vai abrir. Agora, dia 1º de setembro, o fundo vai abrir para captação. Boa. Vamos fazer uma captação pontual, não vai ficar muito tempo aberto. Vai ficar tempo suficiente, mas não vai ficar muito tempo aberto. Ele sempre abre nessa época para eles poderem botar o bônus deles no fundo, né? A gente precisa abrir para a eleição, né? Acho que a gente tem se desempenhado bem na eleição. Não dá para imaginar se vai dar tudo certo de novo, mas a gente imagina que sim, porque quando tem volatilidade, acaba um fundo que é comprado em opções, é um fundo que tem essa convexidade positiva, acaba se dando bem. Então a gente está super positivo aí para esse evento e para essa abertura. Eu me lembro que comentou uma vez também que o hedge que vocês usaram nas últimas eleições foi comprar estatais, porque vocês acreditavam ali que Bolsonaro ia de fato se eleger e que as estatais deram uma porrada. Para esse momento agora, o que vocês estão prevendo para a eleição e como é que estão posicionados, né? Vai mudar em relação, desculpa, né? Vai mudar em relação à posição atual? Não, acho que não muda nada em relação ao atual, porque a gente acha que tem um destravamento generalizado na bolsa que vai ser destravado, só tirando essa nuvem que tem na frente aí de todos os papéis e tudo mais, por causa da eleição. Então, assim, não importa muito quem é. Obviamente que num segundo momento vai fazer muita diferença quais são os setores, mas nesse momento a gente acha que tá a carteira bem alocada, a gente faz algumas compras mais com opção que dá uma aceleração se tudo der certo também. E a nosso medo maior hoje em dia não é local, é um medo mais externo, por isso que nossa proteção está lá fora hoje em dia. Boa. Que tipo de proteção que você tem lá fora? A gente tem vendido nas empresas que estão muito, muito alavancadas, né? Essas empresas que têm um múltiplo muito esticado. E assim, o que pode dar muito errado nisso tudo seria se o Fed realmente decidisse puxar os juros para 10. Isso não vai acontecer, mas só para a gente poder debater. Mas fala que vai chegar em 4 e pouco. Exatamente. Então, se for para 7, por exemplo, que eu acho que não vai, provavelmente o dólar se fortalece muito, né? Então a gente tem opções de dólar. Se isso acontecer, acho que é um evento muito pouco provável, mas nos eventos muito, muito pouco provável que você acaba se machucando se você não estiver preparado. Então a gente está preparado para isso também. Boa. Luizão, a gente está caminhando aí por encerramento da nossa conversa. Cara, queria agradecer demais a tua participação. Sem dúvida que vai gerar bastante engajamento aí com nossos clientes, nossos investidores. E, cara, o microfone é aberto aí para ti fazer as considerações finais. Muito obrigado aí pela parceria de vocês. Assim, acho que o que vocês fazem não é só trazer o dinheiro para a gente, mas, acima de tudo, deixar o cotista mais tranquilo, né? Deixar mais informado. Porque hoje em dia a gente tem 47 mil cotistas, tá? E cada real que a gente tem lá, a gente sabe que é a poupança de alguém, é horas que ele não passou com o filho, é horas que ele passou dentro do ônibus, é horas que ele passou trabalhando. Então, pra gente é muito importante aquilo lá. E esse meio campo que vocês fazem é fundamental. A gente é uma casa super enxuta, nunca conseguiria ter esse acesso. Então é muito mais um obrigado mesmo, assim, por toda a parceria aí. Vamos continuar junto. Maravilha. Pessoal, a gente vai encerrando pro final aqui. Lembre-se, claro, de seguir todas as nossas redes sociais. Seguir a Forpos, seguir o Luiz também no Instagram, no Facebook, no Twitter. E muito obrigado a todos. Até uma próxima. Valeu, abraço.
Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!